Por que você não consegue mudar o seu comportamento, ainda que você deseje muito, ainda que se sinta motivado? Por que mudar um comportamento é tão difícil? Por que mudar algumas coisas na nossa vida é difícil, na rotina, né, as próprias escolhas? Por que sair de um relacionamento é difícil, é complicado, de um trabalho, de um emprego? Por que mudar a forma como a gente se relaciona com as pessoas, conosco, com o mundo, é tão difícil, a gente não consegue? Ainda que a gente tenha consciência dentro da análise, ainda que a gente deseja, e ainda que às vezes a gente esteja muito motivado, até começa, mas depois não consegue manter aquele comportamento. Por que isso acontece? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, né? Por que a gente não consegue mudar, o que a gente precisa para mudar. E no final eu vou trazer para vocês 3 estratégias que vão ajudar vocês a, enfim, conseguir fazer alguma mudança na vida de vocês. Já adianto que não é um negócio simples, mas é possível. Mas antes de qualquer mudança de comportamento, é necessário entender como que essa dinâmica funciona. Meu nome é Poliane Rieger, eu sou psicóloga, psicanalista, professora e pesquisadora. E nós vamos ver no vídeo de hoje todas as formas como acontece a mudança do comportamento. Se é possível ou não, e no final 3 dicas para que vocês comecem esse processo. Porque antes de qualquer coisa, é preciso conhecimento de como funciona essa dinâmica toda. Porque daí você vai entender por que a dieta não funciona, por que você não consegue sair daquele trabalho que te causa sofrimento, ou de um relacionamento, por que você não consegue mudar determinados hábitos que você tem, ainda que você deseje e queira mudar. Até começa às vezes, mas não consegue manter e permanecer com esse novo hábito. Então vamos lá? Hoje eu trouxe uma colinha porque eu sempre saio do roteiro com vocês e tem algumas informações aqui que são extremamente importantes. Então, a primeira coisa, a gente vai entender aqui, e antes de eu falar, né, sobre como que acontece a mudança de comportamento, como que o cérebro funciona, se você não segue ainda esse canal, comece a seguir e ative o sininho para não perder a oportunidade de ver todos os vídeos que eu posto aqui toda semana. A gente tem todos os dias vídeos mais curtos, que são os shorts, né, com alguns conteúdos que vocês que acompanham lá em outras redes também vão ver por aqui. E a gente tem 2 vezes na semana vídeos como esses, mais explicativos, mais demorados, para que vocês possam entender de forma mais aprofundada o conteúdo. E parte sempre da necessidade do que vocês me pedem aí na rede, tá? Então, esse foi um conteúdo que vocês me pediram muito. Por que eu não consigo mudar? Por que quando eu faço análise, mesmo sabendo de tudo, eu não consigo mudar? Então, já segue o canal, já ativa o sininho aí para não perder nenhum dos nossos vídeos aí semanais, tá bom? Bom, primeiro a gente vai entender como é que esse cérebro funciona, para a gente entender o porquê que a gente não consegue mudar o comportamento. Eu e o meu famoso cérebro anatômico aqui, para mostrar para vocês. Quando a gente nasce, em alguns vídeos vocês já viram sobre isso, a gente nasce, ó, puro límbico, tá? Mas antes de falar sobre o sistema límbico, eu quero que vocês anotem ou vocês gravem essa informação totalmente importante, tá? A gente vê em vários livros e eu já vi algumas informações de livros que falam sobre a nossa evolução como sujeito, como humano, e a evolução do nosso cérebro. E essa informação nos diz que o nosso corpo, para funcionar, precisa de energia, né? Cada um dos nossos órgãos, o próprio cérebro, precisa de energia. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender para falar sobre mudança de comportamento. Se o meu corpo precisa de energia para funcionar, o meu cérebro também precisa. Quando eu nasci, eu já tenho que formar uma espécie de manual de sobrevivência a partir das vivências, das experiências que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho que deixar tudo automático. Porque o cérebro sozinho, sem fazer nada, gasta uma média de 25% da energia do nosso corpo. E a gente trabalha com a dinâmica de economizar energia. Então, a gente economiza o máximo possível. E como o cérebro gasta muita energia, ele é programado para trabalhar economizando energia. É por isso que o nosso límbico, né,
está sempre mais atuante, que é a emoção, que é o nosso manualzinho de sobrevivência, do que o nosso sistema 2, que o Kahneman chama, que é o córtex. Porque esse sistema aqui das emoções, ele é automático, ele já aprendeu de quando você nasceu até mais ou menos 6, 7 anos. Esse sistema aqui, ele gasta mais energia para pensar, para racionalizar, para analisar a situação. Então, a gente está sempre usando mais aquela coisa automática que foi quando você nasceu, viveu ali até os 6 anos, criou um manual de sobrevivência e agora você usa ele pro resto da sua vida. Isso mesmo, minha gente. Vocês não mandam, vocês não têm nenhum controle sobre o comportamento de vocês. Vocês só ficam repetindo de forma automatizada aquilo que vocês vivenciaram de quando vocês nasceram até mais ou menos 6, 7 anos. Seu cérebro criou ali um manual e agora ele aplica por toda a vida. Ou seja, você já sabe como reagir e agir a todas e as mais próximas situações do que você viveu quando você era criança. Dito isso, vamos entender então por que a gente tem dificuldade de fazer algum tipo de mudança. Então a gente vai entender 3 pontos importantes. O cérebro da gente, para fazer qualquer tipo de movimento, de mudança, principalmente fora daquilo que a gente já aprendeu, lembra que eu falei que a gente já aprendeu, que a gente já sabe como é que funciona, e aí vem a tal da psicanálise para nos dizer, todo esse vínculo formado com os pais ou os primeiros cuidadores nos ensinaram como que a gente deve agir, como que a gente deve olhar para nós, como a gente conta a nossa história, como que a gente deve reagir a determinados estímulos, tá? Então, isso tudo ficou gravado, você já tem uma forma de funcionar, de operar, de ser no mundo, ok? E o cérebro, ele funciona com 3 grandes pontos importantes. Familiaridade, ele funciona com familiaridade, com segurança e com previsibilidade. Olha a senhora esquecendo as palavras. Previsibilidade, tá? Segurança e familiaridade. Então, são os 3 pontos importantes que eu vou trazer aqui para vocês para entender mudança de comportamento, tá? Por que funciona assim? Por tudo isso que eu já falei para vocês. Primeiro que a gente trabalha na economia de energia, então quanto menos energia gastar para pensar, analisar muito a situação, mais a gente se mantém ativo, né? Mais a gente consegue trabalhar melhor, mais a nossa dinâmica existencial, cérebro, corpo funciona melhor. Então a gente economiza energia principalmente no cérebro, por quê? Porque a gente já tem uma resposta automatizada, tá? Pensando nisso, o cérebro vai trabalhar sempre com previsão. Então por isso que a gente precisa de segurança, familiaridade e previsibilidade. Por quê? Porque aquilo que eu já conheço, que é familiar, me traz segurança. Ok? Então, eu já sei como ser e aparecer no mundo. Só que o que acontece? Quando eu quero fazer uma mudança, né, eu vou ter que sair um pouco do que eles chamam, né, de zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquilo que eu já conheço, que é familiar, que é seguro, que é previsível, né? A forma como eu me relaciono, eu já sei que é dessa forma, ainda que haja violência. Então, vamos para um recorte aqui. Eu estou acostumada a lidar com as minhas frustrações, as minhas ansiedades, minhas angústias, comendo. Então, toda vez que eu fico chateado, cortisol sobe, ou eu estou com medo, ou eu estou frustrado, ansioso para a prova, ou os meus pais estão fazendo muita pressão, eu como. Ou no relacionamento, ou no trabalho, eu me sinto ansiosa, fico angustiada, eu como porque alivia, porque lá na minha infância associei, né, o oral, a comida, ao alívio. E é o que a gente consegue... Né, o comportamento alimentar é o mais rápido porque está envolvido com a oralidade, com a nutrição, com o vínculo, e de alguma forma a oralidade, se ela foi bem conduzida, o sujeito sente um certo alívio. E a comida traz esse certo alívio, né, de alimentar, na verdade, diminuir, na verdade, a nossa ansiedade, a nossa angústia, tá? É uma gratificação oral. Então, o que acontece conosco? Se eu sou habituado a resolver os meus problemas comendo, né, com uma gratificação oral, poderia ser também o cigarro, poderia ser também a fala, poderia ser droga e tantas outras coisas. Quando eu resolvo que eu quero mudar, fazer uma tal dieta louca, a dieta da lua, a dieta do ovo, sei lá que dieta, eu dou um susto no meu corpo. Por quê? Primeiro, eu estou habituada a ingerir aquele tanto de caloria, eu estou habituado a comer aquele tanto de comida, e eu tenho, né, como válvula de escape, a comida como resolução do estresse, da angústia. Aí, do nada, eu acordo, me inspirei e falei, vou mudar. E começo a ingerir menos comida, a controlar, né, o tanto que eu como, e começo a colapsar ainda mais. Eu até consigo 1 semana, 2 semanas, mas daqui a pouco eu não consigo mais manter a dieta. Eu até consigo 1 semana, 2 semanas, mas daqui a pouco volta tudo que eu já
né, estava habituado. Por quê? Porque eu coloquei o meu corpo em colapso, em perigo. O que eu estou acostumada? E o que eu fiz agora? É como se chegasse uma mensagenzinha para o cérebro. Junta, guarda toda a gordura que você tem, porque a gente está passando necessidade lá fora. A gente está no deserto, a gente está sem comida, a gente está numa guerra. Não está entrando mais o tanto de comida, de energia que a gente precisa. Então, o que a pessoa às vezes faz 2, 3, 4, um mês de dieta e não perde nenhuma caloria ou não consegue emagrecer, pelo contrário, incha, engorda, porque o acúmulo de gordura, porque o cérebro está entendendo que você está em risco. Muita gente, quando começa um processo de dieta, ao invés de ir emagrecendo, claro que isso aí tem várias questões biológicas, questão, né, do próprio comportamento ali do sujeito, saúde física e tudo mais. Mas, de uma forma geral, a gente coloca o corpo em alerta porque você sai daquilo que é familiar, daquilo que é comum, que você já era conhecido. Então, nenhuma mudança, isso eu estou fazendo um recorte para dizer o quê? Que nenhuma mudança ela acontece de forma drástica. Ninguém levanta num dia e fala, vou mudar a minha vida, vou sair desse relacionamento, vou sair desse trabalho. As coisas elas devem acontecer de forma gradativa e eu vou mostrar para vocês por quê. Então, nós vamos tocar em cada um desse ponto aqui. O que é segurança, então? O que é familiaridade? O que é previsibilidade? Entendendo isso, como que eu faço uso disso para, de fato, conseguir algum tipo de mudança? Mas antes de falar para vocês o que é cada um, eu vou pedir para vocês compartilharem quem precisa saber disso. Tem gente que está tentando dieta há muito tempo, tem gente que está tentando se organizar, passar num concurso, numa prova, tem gente que está tentando sair de um relacionamento e não entende por que não consegue. Então, essa pessoa precisa ver esse vídeo para entender por onde eu vou começar, o que eu vou fazer. Olha aí, nas 3 estratégias básicas para me ajudar, então compartilha com quem vocês conhecem, um colega, um amigo, né, para que essa pessoa também possa entender um pouco de como funciona a mudança de comportamento, tá? Seguindo aqui nesse primeiro bloquinho, antes de falar desses 3 pontos, eu queria colocar para vocês uma frase interessante. O cérebro, ele prefere sobreviver do que evoluir. Se você está no modo sobrevivência, ou seja, você está um estresse muito alto, você precisa sobreviver. Você não tem como aprender, você não tem como exercer algum tipo de atividade, leitura, por quê? Porque você está no modo sobrevivência. Então, o cérebro possui sistemas antigos de proteção, especialmente ligados à resposta de luta e fuga. Algumas estruturas estão envolvidas, que eu não vou me adentrar muito aqui, né? E aí, o que acontece? O conhecido, ele pode até ser ruim, mas o desconhecido pode matar. Então, ainda que eu viva esse tipo de relação tóxica, mas eu conheço, eu sei como é que funciona, eu sei onde é que isso vai parar, e eu estou viva a partir disso, ainda, né? Então, se eu vou para algo muito novo, eu não sei o que será o final, eu não sei como que vai ser, tá? Então, esses 3 pontos são importantes porque é assim que a gente funciona na vida. Familiaridade. A gente já tem alguns circuitos neurais que a gente formou lá do início do nosso nascimento com os nossos primeiros cuidadores até os 6 anos, e aí ele já diz para nós como a gente tem que agir. Então, o que acontece aqui? Quanto mais repetimos algo, mais forte fica a conexão neural, ou seja, mais familiar. Os neurônios que disparam juntos, eles conectam juntos. Então, a gente cria uma espécie de código, né, que é a nossa memória de atuação. Então, todos os padrões, ainda que ruins, eles se tornam familiares, porque é a única forma que você aprendeu a reagir. Freud chama isso de compulsão à repetição, e a neurociência explica que os circuitos neurais, né, os códigos de memória aí que a gente formou para atuar daquela forma. Previsibilidade. O cérebro, ele precisa se antecipar, por quê? Porque o sujeito, o principal instinto dele é de sobrevivência. Então, eu preciso sempre me antecipar à situação para garantir que eu vou continuar existindo. Então, o que vai acontecer agora? Eu estou seguro? Não estou? Consigo prever? Não consigo? Quando há previsibilidade, né, quando não há a previsibilidade, a ansiedade aumenta, a vigilância. Então, por isso que a gente sempre está atuando em lugares que tem uma certa previsibilidade. Por isso que a gente fica num relacionamento, num trabalho, 5, 10, 15 anos. Porque é previsível, que você já sabe, é familiar. Porque é familiar com o quê? Com aquilo que você já estava acostumada lá na sua infância, tá? Então, o cérebro, ele vai aceitar sempre melhor pequenas mudanças, rotinas mais consistentes e progresso gradual. Entende o poder do hábito, minha gente? Então, quando você vai criando o hábito para determinada coisa, todo dia acorda naquele horário, todo dia estuda naquele horário, todo dia come naquele horário, você vai criando,
previsibilidade, que é o que o bebê precisa, inclusive, quando nasce. E aí o seu cérebro vai ficando mais seguro. Então, decidir que eu quero treinar, vou malhar agora. Então, se você malhar no mesmo horário, começar com um dia, depois 2 dias, 3 dias, é muito mais fácil de você continuar e obter algum resultado do que você mudar drasticamente, entrar na academia de segunda a domingo, começar a tomar pré-treino, não sei o que, e não vai conseguir nenhum tipo de resultado, que é igual o exemplo da dieta, tá? E a segurança é exatamente em torno da familiaridade e da previsibilidade. Eu tenho segurança para estar nesse lugar, seguindo esse novo hábito, por quê? Porque aquilo foi gradual, foi de forma tranquila, sem ativar o meu sistema de luta e fuga, que foi o exemplo da dieta que eu coloquei. E aqui eu queria colocar para vocês aplicação prática. Como realmente, então, eu posso mudar? Primeira coisa, recapitulando, o cérebro de vocês busca sobrevivência, não evolução. Então, primeiro eu preciso sobreviver, tá? E depois evoluir. Se eu estou num sistema de alerta contínuo, sobrevivência, contínuo, estresse, cortisol alto, eu não consigo aprender, eu não consigo relaxar, eu não consigo amar, não consigo me relacionar. Por quê? Porque eu tenho que sobreviver. Então, eu estou atuando aqui no automático. Segunda coisa importante, o nosso cérebro já tem um manualzinho construído de quando você nasce até mais ou menos os seus 6, 7 anos. Ou seja, o nosso cérebro, ele sente e depois ele pensa para economizar energia. Então, é tudo automático. Eu preciso entender como que isso funciona em mim, nos meus relacionamentos, na minha forma de agir, de reagir, que foi o exemplo da comida que eu falei, a compulsão, a alimentação. Se eu estou acostumada a resolver esses problemas com o alimento, quando eu faço a dieta louca, o que acontece? Meu corpo colapsa. Então, o que eu posso fazer, Polly, para começar algum tipo de mudança, seja ela qual for? 3 pontos básicos, tá? Criar segurança, então você precisa de um ambiente que não seja com humilhação, com violência, com negligência, reduzir a ameaça e vínculo emocional confiável. É por isso que na análise o sujeito consegue mudar, porque ele está num ambiente seguro, confiável e estabelece um vínculo com o analista. Mas se isso for no trabalho, se o trabalho é muito hostil, é um lugar muito ruim, né, de trabalhar, você vai ter que pensar em trabalhar em outra coisa parecida com aquela, num ambiente mais tranquilo. Então, o próprio ambiente colabora para essa sensação de segurança. Por quê? Porque se você se sente ameaçado o tempo inteiro, você está o tempo inteiro ansioso, angustiado, sob pressão, você não consegue evoluir. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja num relacionamento, em qualquer lugar. Seja com o seu corpo, né? Então você não consegue evoluir. Vínculo emocional confiável, e isso também é construído aos poucos, vai depender muito de como foi estabelecer seus primeiros vínculos. Criar familiaridade, ou seja, repetição, pequenas vitórias e rotina. Minha gente, não tem segredo. Eu sei que o povo gosta de milagre, mas não tem segredo. Rotina é o segredo. Então, o que você precisa? Adequar a sua vida a uma rotina que te favoreça. Polly, eu trabalho, eu pego ônibus, ou então, Polly, eu tenho rotina com filhos, Polly, minha vida é assim. Então, qual é a rotina que se adequa a você? Você tem que ter um horário certo para acordar. Um dia eu acordo um dia, uma hora, outra. Não. Você tem que ter um horário fixo, pelo menos de segunda a sexta, né? Mesmo que diferencie ali no sábado e no domingo, e suas atividades devem ser mais ou menos no mesmo horário. Isso é rotina. Você vai trazendo o cérebro para esse lugar, que foi o exemplo que eu falei. Quer treinar? Quer começar a treinar? Começa 2 vezes na semana, sempre no mesmo horário, daqui a pouco 3 vezes. Preciso fazer suplementação, preciso fazer dieta, vai devagar. Não é do nada você tira toda a comida, não. Tira um arroz aqui, um macarrão lá, começa a experimentar mais frutas e por aí vai. Vai mudando devagar e tornando isso um hábito. E assim você consegue fazer a mudança, tá? Criar previsibilidade, que é também isso, a questão dos horários, clareza, constância, expectativa compreensível. Você sabe que todo sábado você tem que gravar. Eu sei que toda sexta-feira eu tenho que gravar. Então, toda sexta-feira naquele horário é automático. Terminei meu almoço, eu já tomo meu banho, me arrumo, faço o reboco da cara. Sei que não parece, mas a gente vai ter um reboquinho aqui para ficar bonito. E depois eu venho gravar. Então, se eu fizesse um na sexta, outro no sábado, ia ser muito confuso e ia me deixar exausta. Então, o que você faz? Vai criando rotina. Eu tenho 3 filhos, então eu tenho que trabalhar em cima de uma rotina que seja previsível, familiar e que me deixe segura. Então, eu consigo mudar. Polly, você tem que fazer gravações novas. Polly, você tem um programa novo. Eu vou conseguir mudar, adequar devagar a minha rotina. A mesma coisa com você que quer mudar, sair desse relacionamento, desse trabalho, quer fazer uma dieta, né? Quer sair dessa vida bagunçada, quer organizar, quer estudar para um concurso, para uma prova.
Como que eu faço? Então, você primeiro estabelece essa rotina, né? E você começa a repetir essa rotina sempre da mesma forma, nos mesmos horários, que você vai estabelecer esses 3 pontos importantes. Mas nada disso vai adiantar se você não conseguir olhar para essa história, para os hábitos que você considera ruim, né? Para tudo que você atua para resolver as suas questões, como a compulsão alimentar que eu falei, né? Como a pessoa que está num ambiente tóxico, como uma pessoa que está num relacionamento ruim. Por que eu estou num relacionamento ruim? Por que eu não consigo me afastar dessa pessoa? Porque eu quero papai, quero mamãe, eu preciso de reconhecimento, de alguma forma essa pessoa ciumenta, mostra que gosta de mim, eu preciso ser amada. Então, análise, né, meu bem? Então, antes de qualquer coisa, primeiro se reconheça, veja quais são as suas questões e o que você quer mudar. O que aquilo ali te traz de ganho secundário? Porque às vezes a gente não sai de uma situação porque tem um ganho por trás disso, tá? Então, descobre, seja corajoso, descobre qual é esse ganho, entende quais são as razões desse sistema todo funcionar desse jeito, e aí sim você consegue ir para esse lugar. Às vezes você está no modo sobrevivência. Então, amor, você não vai conseguir fazer mais nada além de continuar sobrevivendo. Precisa olhar para isso. Não tem como a gente falar aqui que milagrosamente você cumprindo as 3 estratégias você vai mudar. Primeiro entende, o que hoje está me incomodando? Por que eu não consigo mudar? Sou uma pessoa desorganizada, bagunçada? Estou acima do peso? Estou num relacionamento ruim? Por quê? Qual é a razão disso tudo? E aí começa previsibilidade, segurança e familiaridade. Aí vocês vão, aos poucos, conseguindo fazer a mudança. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que vocês acharam. Qual é o tipo de mudança que vocês têm mais dificuldade de estabelecer? É uma dieta? É ir para o treino? Eu só falo disso agora, né, minha gente? Porque é a minha luta diária. É porque vocês não conseguem sair de um relacionamento, de um trabalho, de um emprego ruim? Qual é a maior dificuldade que vocês têm para conseguir fazer algum tipo de mudança? Comenta aqui que eu quero saber e depois eu quero trazer mais vídeos sobre isso para vocês, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.